Fala galera, beleza? Nesse vídeo vai falar aí um pouquinho, um tema um pouco diferente, que é sobre idiomas, né? A importância aí de você aprender a falar espanhol, porque o idioma espanhol, ele é tão importante, né, para você desenvolver várias coisas, tanto na parte profissional e tanto na parte pessoal também, aí numa viagem e tudo mais. A importância do espanhol, muitas pessoas não sabem o quanto que o espanhol ele é um idioma muito bom e, na minha opinião, muito mais importante aí do que o português. E eu vou explicar para vocês. Muita gente vai ficar brava, é lógico, né? Principalmente o pessoal de Portugal e o próprio brasileiro, né? Nacionalista, patriota, vai ficar bravo comigo porque vai falar que eu tô, né, desmerecendo o idioma português. Não é isso. O português ele tem a sua importância, né? É a língua aí de todos os brasileiros, portugueses e outras outras nacionalidades, né, principalmente na África, mas a gente tem que realmente entender que o espanhol ele é um idioma muito mais falado no mundo todo, né? O espanhol ele é um idioma continental, a América do Sul todinha fala o espanhol, né? Só o Brasil que fala o português, mas se você for para a Argentina, se for para o Uruguai, se for para o Chile, para a Colômbia, para o Equador, para o Peru, para a Bolívia, para a Venezuela, todos esses países eles falam espanhol, né? Panamá, na América Central, México, Nicarágua, Suriname, todos esses países, né? O Suriname não tenho certeza se é o Suriname, se não me engano, é o francês, por causa ali Suriname, Guiana Francesa, mas os países de origem espanhola são a maioria na América do Sul e na América Central também. Então, o espanhol ele tem uma importância gigantesca aí, né? Muitas pessoas acham também que o espanhol é muito parecido com o português, é só enrolar que você consegue falar, não é bem assim. Então, o Brasil tem um grande problema aí, que eu sempre falo nos vídeos, que é sobre os idiomas, né? O Brasil é um país que as pessoas não têm tanto interesse de aprender a falar outras línguas, acha isso uma bobagem, né? Quando eu faço meus desafios, às vezes na rua, para poder divulgar o meu canal, tudo mais, pessoas tiram muito sarro meu, falando que o idioma não tem importância, que o português está bom demais e que isso aí é frescura, né? Se aprender a falar outro idioma é uma frescura, e não é bem assim, né? Eu acho que hoje é importantíssimo você falar um segundo idioma aí, ou o inglês ou até o espanhol mesmo, por causa das oportunidades de vida, né? Para melhorar a sua vida, para você poder ter uma condição aí, principalmente profissional, para poder trabalhar numa área que talvez sendo bilíngue vai te ajudar muito mais. Eu vejo muitas vagas de emprego até relacionadas a isso, né? Recepcionista bilíngue, atendente bilíngue, auxiliar administrativo bilíngue para trabalhar numa área mais assim de navegações, e paga-se muito melhor do que uma vaga tradicional aí de um recepcionista normal, que não há necessidade de falar um segundo idioma. Então é muito importante, as pessoas tiram muito sarro, mas às vezes se prejudicam, né, com essa tal ignorância de não aprender a falar um outro idioma ou estudar uma determinada competência e ficar sempre naquela vida, naquele comodismo, né, ganhando mal e reclamando que a situação no Brasil é ruim, mas também não se esforça, né, para poder melhorar essa situação. Isso é muito comum do brasileiro, né? Não é à toa aqui na Europa ou até na própria Argentina, quando eu tive uma experiência de ir para a Argentina, o argentino ele se esforça muito mais de aprender a falar o inglês do que o brasileiro querendo falar o inglês, né? Se você for fazer uma pesquisa, hoje o argentino ele tem muito mais uma quantidade de argentinos falando inglês do que o brasileiro falando inglês. Pelo que eu vi no estudo, hoje o Brasil, somente aí 3 a 4% das pessoas sabem falar um inglês fluente, né? Eu dei uma pesquisada. Da Argentina eu não vi, mas eu tenho certeza que é muito mais. É lógico também porque a população lá ela é bem menor que a do Brasil, mas de porcentagem ou até de quantidade de pessoas, a Argentina ela tem um desenvolvimento muito melhor para você aprender a falar um segundo idioma. Então, com certeza hoje o argentino ele tem muito mais interesse de falar o inglês do que o brasileiro querer falar o inglês, né? E outra coisa também que o argentino, por exemplo, tem mais vantagem que o Brasil é em relação ao idioma. O argentino ele fala espanhol e o espanhol ele é um idioma muito mais utilizado no mundo todo. Se você hoje for para a Europa, além da Espanha que fala o espanhol, porque a Espanha ela é muito maior que Portugal, né? Hoje a Espanha ela tem aí cerca de 60 milhões de habitantes, Portugal tem 12, 11 milhões
de habitantes. Então é um quinto, Portugal é um quinto da Espanha. Então a Espanha é um país muito mais, um país muito maior na Europa, mais relevante. E muitos países na Europa falam, né, o espanhol por causa dos turistas e tudo mais, né? Então se você for para algum país aí europeu, e com certeza o russo, ou o belga, ou o húngaro, ou o romeno, ele vai se esforçar para falar o espanhol com você. Dificilmente ele vai tentar falar português, porque eles aprenderam a falar o espanhol. O espanhol ele tem mais relevância do que o português, porque o espanhol ele é um idioma muito mais utilizado no mundo todo. Então essa é a verdade. Então é aonde que é importante sim você aprender a falar espanhol. Muitas pessoas falam que o inglês é o idioma mais importante do mundo. Eu concordo plenamente. O inglês é importantíssimo. Para mim é uma das coisas mais importantes que um ser humano ele pode aprender, né? Acima de tudo, você quer fazer faculdade e tudo mais. Até eu fiz um vídeo esses dias falando sobre faculdade. Dos cursos que eu acho que não são bons, os cursos são bons, faculdades que vale a pena e que não vale a pena. O inglês, para mim, ele é muito importante. Hoje, uma pessoa que não tem faculdade, mas ela tem um inglês fluente, ela está muito bem na fita. Ela tem condições aí plenas de trabalhar em lugares muito bons, por causa que o inglês vai abrir as portas da vida dela. Ela vai poder trabalhar num hotel, numa boa, ela vai poder ter uma função boa no hotel, por causa desse inglês fluente. Ela vai conseguir falar com todos os turistas, com todos os clientes, hóspedes, e isso vai ser muito importante. Ela vai, né, furar a fila assim, no bom sentido, numa boa, por causa que hoje, igual eu falei, 3 a 4% dos brasileiros falam um inglês fluente. Então, se hoje você fala inglês fluente no Brasil, você é rei. Você vai ter muito diferencial para a tua carreira, e isso é muito importante, né? A concorrência no Brasil para quem fala inglês é muito pequena. É onde que quem fala tem muitas dádivas aí, vai conseguir muitas coisas boas, porque está em escasso, né? Profissionais que saibam falar o inglês aí no Brasil. Então, o brasileiro, até quando sai do Brasil, muitas vezes tem tanto brasileiro por aí que eu vejo que continua nos Estados Unidos, por exemplo, mas tem muito. E ele não sabe nem falar inglês direito, sabe falar só o básico. Mora às vezes há 3, 4, 5 anos nos Estados Unidos, não sabe nem conversar com uma pessoa. É tudo na base da mímica, é tudo na base do jeitinho. Então esse é o problema do Brasil. Por isso que o Brasil é tão discriminado lá fora. Por causa que o brasileiro realmente, para algumas coisas, ele deixa muito a desejar. O brasileiro é muito inteligente, mas em algumas coisas ele é muito preguiçoso. Ele não gosta realmente de se esforçar, aprender a falar um idioma. Então ele não progride, não desenvolve. Então é bem complicado. E voltando ao assunto do espanhol, o espanhol é a mesma coisa. É super importante. Se hoje você sabe falar um espanhol fluente, você chega nos Estados Unidos, tem muita descendência latina, e você vai conseguir também se virar muito bem, porque o espanhol ele tem a sua importância, ele é um idioma muito importante. Se você for para a América do Sul todinha, você vai conseguir se dar muito bem aí nos países sul-americanos, tanto Chile, Colômbia, Equador, Bolívia, Peru. Você vai conseguir se virar muito bem aí, né? Se você resolver aí morar no país sul-americano, você vai conseguir se virar muito bem. Ou se você for para a Espanha também, você vai se dar muito bem. Então é muito importante saber falar o espanhol, sim. O espanhol tem uma importância gigantesca. Tem muitos empregos dentro do Brasil, aonde, se você sabe falar o espanhol fluente, você vai ter uma importância muito grande. Você vai conseguir aí empregos melhores do que se você fosse arrumar sem a necessidade de uma segunda língua. Então é muito importante, sim. Tem vários aplicativos aí, entre eles o Duolingo, que é um aplicativo fantástico, né? Você consegue aprender vários idiomas do Duolingo, tanto alemão, francês, italiano, espanhol, inglês e até outros idiomas aí, se você se esforçar, né? Tem um idioma, se você for escolher o inglês para outro idioma, tem vários. Tem inglês russo, inglês hebraico, inglês chinês, inglês japonês. Então você consegue aprender a falar mais de 10, 12 idiomas aí no Duolingo, gratuito, né? Lógico que você começa do zero, você aprende falando vocabulário, algumas palavras, coisas muito simples, mas é assim que começa, é assim que funciona, né? Hoje ainda não sei falar nenhum idioma fluente, né? O inglês e o espanhol tá num nível muito bom, mas ainda não é um idioma fluente.
mas o Duolingo ele ensina a falar várias coisas que já me ajudam muito e que com certeza, se for morar aí num país europeu, né, logo logo, a situação vai ficar muito mais fácil, porque já sei muita coisa. Tem o catalão, né, que é o idioma da Catalunha, de Barcelona, para onde espero estar indo, e tem muitas palavras em catalão que são muito diferentes do espanhol, diferentes do português. Então, muito brasileiro, se for para Catalunha, se for para Espanha, se for para Barcelona, e chegar lá achando que vai enrolar, vai falar o famoso portunhol e vai resolver, não vai resolver, porque as palavras são completamente diferentes no catalão. E a pessoa tem que estar ciente disso. Hoje a linguagem, a comunicação ainda é um meio muito importante de você conseguir desenvolver suas coisas. Se você não souber falar, não souber se comunicar com ninguém, você vai ficar escondido, você não vai conseguir desenvolver nada, você vai ficar perdido ali. Então a comunicação é muito importante. Não é à toa que tem muita gente que vem para cá, pro Brasil, e você até tira sarro. Ah, o fulano ali é boliviano, o fulano ali é chinês, não sabe falar português, e tira sarro. Imagine você, então, dentro de um outro país, não sabendo falar o idioma do país. Se você hoje foi para a Rússia, você chega lá em São Petersburgo, você não sabe falar russo, você não sabe falar inglês, o que vai acontecer com você? Você vai ficar ferrado, você vai ficar lá ilhado, você vai passar dificuldade. Então é aonde que é importante sim aprender a falar outro idioma. Para mim, aprender a falar idiomas é o bem mais importante, é um investimento mais bem feito que tem hoje, por causa que, mesmo passando todos esses anos aí, as pessoas sempre alertando que aprender a falar outro idioma é o canal, é o caminho do sucesso, aprender a falar inglês é o caminho do sucesso, as pessoas ainda não se esforçam de aprender a falar. Ficam sempre nessa mesmice, né? Eu vou começar, salienta tanto a importância do espanhol, do inglês, do francês, mas nunca se esforça em aprender. Então é muito importante sim aprender a falar outro idioma. O espanhol é importantíssimo sim, muitas pessoas falam que não, mas o espanhol é muito importante. Você pode aí viajar uma grande parte do mundo que você vai utilizar o espanhol, e o espanhol não é um português sei lá, adaptado. Tem muita coisa no espanhol que é diferente do português, muitas palavras de origem de artigo masculino, que no português é feminino, no feminino é masculino, palavras realmente muito diferentes do que é falado no português. As palavras, a montagem das frases no espanhol tem muita diferença entre espanhol e português, né? Então as palavras são bem diferentes, é o famoso a mim me gusta, o português não fala desse jeito, a mim me gusta, como se fosse duas vezes falando de mim mesmo. Então o português não é desse jeito, quando eu falo me agrada sair, o espanhol não vai falar a mim me gusta mucho salir en vacaciones. Então as palavras em espanhol são totalmente diferentes em algumas frases, você vai acabar caindo do cavalo se você achar que o espanhol é um 95% do português, que não é bem assim. Muita palavra em espanhol não tem nada a ver com o português. É onde você chega na Espanha, sei lá, na Bolívia, e você vai passar dificuldade porque você não vai conseguir falar. Além das oportunidades de emprego, que para mim isso aí é até o mais importante. Se você sabe falar o espanhol fluente e você resolve morar fora do país, você vai ter grande chance de trabalho em bons empregos, porque você sabe falar o idioma fluente do lugar. Aí se você tiver uma atribuição a mais, tiver, né, digamos, uma faculdade, uma experiência, aí as coisas ainda melhoram mais. Mas o idioma é o caminho, é a porta de entrada para você conseguir um bom emprego, uma boa condição dentro de um outro país, aí, principalmente país de origem espanhola, né, que fale espanhol, porque o espanhol é sim um idioma muito importante. Então eu peço para você deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, e até a próxima. Valeu!